A paz do Senhor Jesus para todos, glória a Deus. Fazer um vídeo aqui. Hoje nós vamos meditar aqui no quarto evangelho. É o evangelho de João. Vou falar um pouco baixo, que já está meio tarde, né? Glória a Deus. Vou tentar ministrar até o versículo 11. Ler e tentar explicar para a gente, né? Dentro daquilo que o Senhor for passando, nós vamos aí repassando para os irmãos, tá certo? Glória a Deus, vou ler. Ele diz assim: o verbo se fez carne. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Glória a Deus. Então, quero tentar aqui falar versículo a versículo, glória a Deus, e a gente vai caminhando no entendimento, né, numa compreensão maior, tá certo? Glória a Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. De quem é esse aí que está falando, né? É Jesus. Esse verbo aí é Jesus. O que é verbo? Verbo é a palavra, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quer dizer que Jesus, nós conhecemos a história. João está contando aqui a história, o fato, né? De Jesus ainda no céu, né? Ele é o verbo, ele é a palavra de Deus. Só que o verbo vai se encarnar, né? Glória a Deus. Nós conhecemos a história quando o anjo Gabriel aparece lá para Maria e anuncia para ela que ela vai dar à luz a Jesus, né? Glória a Deus, o Filho de Deus, porque Jesus veio ao mundo por este fato aí, né? Através de Maria. Maria foi instrumento para que o Mestre viesse ao mundo, né? Glória a Deus. Então, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tá certo? Esse aí é o versículo 1, né? Glória a Deus. O 2 vai dizer assim: estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se faz, né? Aí você me pergunta, né? Glória a Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Como, né? Que a gente aprende que no Gênesis lá, é Deus que está no jardim criando. Aonde que entra Jesus, né? Glória a Deus. Lembra que eu estou falando aqui que Jesus, ele é o verbo? Jesus, ele é a palavra, né? A palavra expressada, a palavra dita, a palavra falada. Ele é a palavra, né? Ele é a palavra personificada, né? Glória a Jesus. Lá no Gênesis, quando Deus está criando, ali tem uma conversa, né? De alguém ali, de Deus não está só ali, né? Você pode ver que lá vai dizer assim, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, Deus estava criando, né? Só que Deus está falando assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus não está falando sozinho, né? Ele está falando com alguém. Então, quando Deus lançava a palavra para criar, o verbo, né? Ali do João 1, que no princípio era o verbo estava com Deus. Quando Deus lançava a palavra, ali era Jesus também, né?
E ali estava presente, ali há uma presença da Trindade. Veja, você não vai encontrar a palavra escrita Trindade na Bíblia, mas você vai descobrir a presença da Trindade, né? Aqui é um caso que está reunido aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Glória a Deus. Você vai ver também essa presença lá no batismo de Jesus, que está o Pai, né, que as nuvens se abrem, e ele fala: esse é meu filho amado, o Filho na água e o Espírito Santo em forma de pomba, em forma corpórea, pairando sobre o ar, né? Pai, Filho e Espírito Santo também. Então, conforme eu estou dizendo aqui, glória a Deus, aleluias, o versículo 2 está: no princípio estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? E é o que eu acabei de explicar para você. Glória a Jesus. O 4 vai dizer assim: ele estava a vida, e a vida, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha só, tá falando que a vida estava em Jesus. Estava não, está em Jesus, né? E com ele estava a luz. É por isso que você vê Jesus chamando os discípulos e dizendo para eles, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Ele está dizendo isso a quem? Aos discípulos. Por que ele está dizendo isso aos discípulos? Porque os discípulos já têm a palavra, ele já veio, já implantou a palavra no coração dos homens, né? A ideia é que aqueles homens implantem também esta palavra em outros corações, né? E cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, para que o evangelho cresça e muitas almas sejam alcançadas. Porque Jesus é a luz, né? Glória a Deus. Por que vem com essa figura da luz, né? Literalmente não é, né? Literalmente são pessoas, né? Por que falar sobre luz, né? É porque brilha, porque o símbolo de Deus, do reino, é a luz, né? Agora, o símbolo do mundo é as trevas. E a funcionalidade da luz é nas trevas, não é? Porque aonde a luz chega, ela brilha. E outra coisa importante de se colocar e de se entender aqui, é muito, muito interessante isso, glória a Deus, louvado seja Deus, te perguntar para você assim: qual é a funcionalidade da luz? Para que a luz foi feita, foi criada? A luz foi criada para brilhar na luz? Seria essa a lógica, né? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu sou luz, você é luz, aí nós fica pregando entre a gente aqui. Aqui existe vai ter algum êxito isso aqui? É luz com luz, já a tendência é brilhar mesmo. A luz tem que brilhar na escuridão, né? É por isso que diz que a luz, ou a vela, ou a lamparina, ela tem que ficar no